início do século XX, a psicanálise abre até hoje portas para a discussão e análise da psique humana. A compreensão do comportamento do indivíduo desafia profissionais de diversas áreas do conhecimento e motivou a criação do Laboratório de Pesquisa em Psicanálise, Arte e Política. O laboratório que chama, o LAPAP, é Laboratório de Pesquisa em Psicanálise, Arte e Política. A gente fundou esse laboratório, eu e o Edson de Souza, em 2006. E muito por conta de nós sermos psicanalistas, que trabalhávamos aqui na URGS, no Departamento de Psicanálise, e ambos atuávamos no pós-graduação, programa de pós-graduação em Psicologia Social e Institucional. Era justamente para dar conta e acolher uma série de pesquisas que aconteciam, às vezes, individualmente, e mais informalmente, dentro do laboratório. E aí nos pareceu importante criar esse espaço, fundar um espaço efetivo dentro da universidade, onde se pudesse sustentar alguma coisa própria à psicanálise. Então ele funciona em reuniões quinzenais, isso digamos a sistemática mais habitual, onde a cada momento uma pesquisa é discutida. Então, um grupo de mais ou menos, no momento, 35 pessoas que participam. Então a gente tem hoje, no LAPAP, tem pesquisas sobre Hilda Hilst, tem pesquisa sobre o movimento Dada, tem pesquisa sobre o Leminski. Então são todos artistas e movimentos estéticos, enfim, que de algum jeito produziram algum tipo de efeito de transformação no campo social. O que interessa não é só o trabalho em torno da obra do artista, mas justamente do que esta obra nos permite pensar sobre o contexto atual, sobre o contexto contemporâneo, entende? Nos dando, vamos dizer assim, algumas indicações que a gente possa entender melhor o mundo que a gente vive, esse caos que a gente vive. Então, esse é um pouco o espírito dos trabalhos que a gente acolhe. Pesquisas que tenham esse cunho, que guardem essa tradição do pensamento freudiano e lacaniano de articulação com a sociedade, com a cultura, principalmente nesses dois eixos, da arte e da política, que engloba praticamente todas as questões sociais e culturais. Posso falar a partir do meu trabalho, que ele teve um pouco dessa intersecção dessas três áreas. Eu fiz o meu mestrado em Psicologia Social e Institucional, com pessoas em situação de rua, numa problemática bastante atual das cidades, uma questão que traz muitos questionamentos para a cidade, como essa população pode ser cuidada na cidade. E com isso eu achei que o dispositivo da arte, em especial da fotografia, poderia contribuir para construir um novo discurso sobre as pessoas em situação de rua. Eu acho que é uma das grandes qualidades deste laboratório é a absorção de outras áreas de conhecimento, de outras pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, justamente tomando como ponto de partida, no meu ponto de vista, é o ato de criação, em qualquer área. E foi justamente esse o ponto de contato. Quando eu percebi que, por exemplo, era comparado o ato analítico ao ato criador, colocando esse caráter de criação, eu já me senti desde então inserida no contexto. Eu acho que tem saído trabalhos muito potentes nesse sentido, no sentido de propor metodologias que são sempre criações, que não tem um modelo prévio, que está sendo aplicado e que vai gerar determinados resultados porque foram previstos dessa e daquela maneira, São trabalhos que estão sendo produzidos até com um certo risco, um certo risco de algo que está se produzindo e que é novo, é novo daquela maneira, mesmo que sejam temas que já foram trabalhados por milhões de outras pessoas, Acho que essa experimentação metodológica, ela dá esse respiro para a universidade. De alunos, de pesquisadores que têm a utopia nesse sentido, sempre de uma aposta, de que nós temos que inventar algo que é novo. Um espaço onde as pessoas estão pensando e dialogando entre áreas, entre profissões, entre diversos campos de saberes e se propondo a pensar novas estratégias
e novas estratégias, novas saídas de pensar o cotidiano e pensar as questões e os problemas contemporâneos. Então, nós buscamos, com esse nosso trabalho, sustentar isso que a gente entende como sendo indiscernível do que mais propriamente constitui o pensamento psicanalítico, né? Que é de um sujeito que não é um sujeito qualquer, é um sujeito engajado, sustentado pelo seu tempo histórico, né? E com condições de fazer também uma crítica a essa cultura e essa sociedade na qual ele vive. É porque o Freud vai ser muito afirmativo, assim, né, e que normalmente às vezes as pessoas esquecem, que ele diz que a gente não pode pensar nunca numa psicologia, ele usa esse termo, individual, sem uma psicologia social. Pensar essa noção de subjetividade de um modo, né, que englobe a produção de objetos de arte, que englobe a sustentação de atos políticos, né, no seu sentido mais amplo, né, é esse o propósito, né, que o LAPAP busca sustentar. Estudantes de graduação e pós-graduação desenvolvem suas pesquisas junto ao laboratório pensando na interação sociedade-indivíduo e no reflexo da cultura no nosso inconsciente. A psicanálise, o princípio da psicanálise é que justamente o objetivo dela não é ajudar a entender. É um movimento contrário. Quer dizer, o que a arte nos ensina das construções psíquicas. Um grande poeta que é o Ezra Pound, né, que ele diz que os artistas, os poetas, funcionam como antenas do seu tempo, né, um pouco nesse sentido assim de captarem, né, o estado das coisas e até numa certa medida, numa certa antecipação, né, do que está por vir, né, não como, vamos dizer assim, adivinhos, né, mas essa sensibilidade, né, que o artista tem. Tanto isso é verdade que o próprio Freud, ele dizia que, bom, se você quer conhecer a alma humana, o sofrimento humano e a subjetividade humana, não são nos meus livros, né? Claro, ele dizia isso, claro que ele considerava o que ele escrevia importante, mas vocês têm que ler Dostoiévski, Shakespeare, assim, porque os artistas têm essa sensibilidade, né? essa capacidade de apreender, né? de retratar um pouco do imaginário social, do fantasma social, da fantasia social que habita uma determinada época. Mas se nós percebermos, todo o laço que nós temos com a psicanálise é justamente a partir de criação de imagens, seja falando, seja escutando, seja relatando um filme ou relatando um sonho, né? Nesse momento, assim, existe algo que eu não separo, por exemplo, de um ateliê de atividade, de uma proposição artística, também interessado no caráter narrativo da imagem. O que é que uma imagem pode contar? No caso da arte, é uma forma que culturalmente nós temos de poder apaziguar e lidar com esses conflitos internos. Eu acho que a psicanálise não é tão separada assim da arte, tem muitos aspectos que se conversam. Então, acho que tem uma riqueza muito grande de poder potencializar as pesquisas em diversificar suas discussões, principalmente. Assim. Todo ato de criação, essa ideia de criar algo novo, é fundamentalmente um ato político, né? Porque a arte ela tem uma função crítica. O que é a arte? Né? Senão, fundamentalmente, uma tentativa de mostrar algo que nós não estamos vendo. Mas acho que mais do que isso, assim, tem essa característica, assim, primeiro de entendimento de política, né, como algo que está completamente aquém, talvez, de uma configuração institucional de política, né? Entender que a política e o ato estético, o ato criativo, né, eles têm um íntimo território, assim. Uma mente que cria, transformando ideia em ato, como forma de atitude criativa para formular algo que possa mudar, né, sem entrar em jargão nenhum, mas para que realmente possa colocar um grão de mudança na nossa vida cotidiana. Acho que todos os trabalhos do LAPAP têm
esse viés assim, né, de uma crítica político-social, né, vinculada, né, aí às transgressões estéticas, talvez, né, aquilo que dentro do campo das artes, né, serviu para fazer algum tipo de torção assim, né, no pensamento social, assim, né, no pensamento compartilhado. O LAPAP busca uma aproximação entre diversos campos de pesquisa e incentiva o diálogo entre profissionais de diversas instituições. Anualmente tem um grande simpósio, um seminário no final do ano, que já é clássico aqui na URGS, né, antes da criação do LAPAP, de 2005, no final do ano, que reúne, então, a nível de extensão, sempre com uma temática que tem a ver com as preocupações do LAPAP. Então, essa é uma das atividades assim, importantes. Transferida para a UFRJ, então atualmente o meu trabalho aqui no programa de pós-graduação é um trabalho de colaboração e o LAPAP com isso também migrou em parte, né, pela minha coordenação e atualmente ele é um laboratório interuniversitário, né, de parceria da UFRJ com a URGS. Então, compõem o laboratório os orientandos, fundamentalmente meus e do Edson, e também colegas, né, de pesquisa de outras universidades com os quais a gente tem trocas substantivas importantes que alimentam os trabalhos de pesquisa mútuos. É um grupo de pesquisadores, uns 10 a 12 pesquisadores de várias universidades. Então, quer dizer, o LAPAP, embora ele seja, tenha sua sede na URGS, nós temos pesquisadores do Rio de Janeiro, de São Paulo, da USP, da UERJ, né, da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Tem o que a gente chama, é um guarda-chuva, né, que é um contrato entre duas universidades, onde os dois presidentes das duas universidades assinam esse contrato, que é um guarda-chuva porque ele protege toda a universidade, não é? Então, é a Universidade URGS e a Universidade Paris 7 que estabelece um contato, um convênio, não é? E esse convênio, dentro desse convênio, se constrói colaborações entre laboratórios. Uma troca, vamos dizer assim, de parcerias, assim, de convite, né, de pessoas que vêm conhecer o nosso trabalho, que vêm apresentar o seu trabalho aqui. Então, vocês mesmos tiveram a oportunidade de ver, né, a apresentação da Cristina Lindemeyer, né, uma colega de Paris. Então, a gente está sempre atento a quem está circulando na cidade, né, e pessoas que eventualmente possam contribuir. Então, o laboratório, na verdade, ele tem sempre essa agilidade de organizar esses eventos e de convocar não só aqui os alunos do Instituto de Psicologia, mas um chamamento geral assim, na universidade. A diversidade de temas pesquisados, assim. A possibilidade de articular mais de uma área de conhecimento tem uma riqueza muito grande porque traz muitas temáticas a serem abordadas, assim, e temáticas a serem abordadas sobre outros prismas, outros aspectos, assim, né? Quando a gente junta coisas diferentes, sempre se produz uma coisa nova, assim, e que, claro que aí tem um risco, né, da gente juntar de uma maneira muito irresponsável, né? Mas tem também uma potência, né, de que essa aproximação ela faça surgir uma outra coisa, né? Uma terceira coisa. Eu acho que a gente está cada vez mais, assim, eu sinto que a gente, dentro da universidade no geral, não só aqui dentro do Instituto de Psicologia, mas em todos os outros, assim, precisando de pesquisas que façam isso, assim, né, que tentem fazer com que as coisas se aproximem, né, para ver o que delas pode nascer juntas, né? Acho que esse é um lance, vamos dizer, desse laboratório que sempre convoca, sempre traz para perto de si produções pulsantes, trabalhos em andamento, né, que visam, claro, como todos, um fim, mas não é um fim em si mesmo fechado, vai sempre contar com o outro, com a interlocução do outro, com a articulação do interlocutor, justamente. Então, acho importante essa aproximação que, especificamente, esse laboratório, o LAPAP, faz, que é colocar a psicanálise, arte e política. Acho que uma das nossas palavras-chave assim, é uma afirmação
de um grande teórico das utopias, que é um pensador que chama Émile Cioran, que ele diz assim: uma sociedade sem utopias está condenada à esclerose e à ruína. Tá? Eu acho que esse é um pouco a função, do meu ponto de vista, não só do nosso laboratório, mas da universidade, assim, né? Que seja justamente algo vivo, né? Algo que esteja em sintonia e em diálogo com o que está acontecendo aqui vamos dizer assim, em volta de nós, né? Que a gente não se enclausure, né? Em grandes teorias e dê as costas para o mundo, né? Eu acho que, não sei, para mim esse é um princípio fundamental assim no trabalho que a gente faz na universidade. Para mais informações sobre o LAPAP, acesse o site